Amém? Quem está feliz com o Senhor, levanta a mão aí para eu ver. Quem está muito feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus! Deus, Ele é fiel. Acima de todas as coisas, Deus, Ele é fiel. Queridos, essa noite é uma noite especial para a gente, porque estamos reunidos. Deus, Ele se faz presente em todo o tempo em nossas vidas, mas o que torna especial essa noite é que nós aqui estamos reunidos, podendo louvarmos e glorificarmos ao Senhor juntos, sentindo o poder do Senhor, vendo o Senhor trabalhando em nossas vidas, preparando cada um de nós para vencer todas as batalhas que estão e serão postas em nosso caminho. Amém? Essa noite Deus, Ele vai falar comigo e com você de uma forma sobrenatural. O tema da nossa pregação desta noite é: Deus proverá para ti, para você, Deus vai prover para você, para a glória dEle. Não é para a tua glória, mas é para a glória do Senhor. Amém? O texto base de nossa pregação está no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 8. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 8. Primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 22, você chega e vamos ter esse texto, que ele é tremendo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 8. Você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, aqui à minha esquerda, já estão aí os dois versículos aí, tanto do texto básico como da nossa pregação. E diz assim a palavra do Senhor, 22, 8, no livro de Gênesis. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, te glorificar, te exaltar, te render honras, glórias e graças. Te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia em nossa vida. Sabendo nós, Senhor, que tu nos trouxeste nesta noite aqui para te cultuar, para poder prestar a ti, Senhor Deus, toda forma possível em nossas vidas de adoração a ti, sabendo que receberemos de ti, Senhor, sabendo, Senhor, que receberemos de ti um presente divino, que é a tua palavra, Senhor. Tu irás falar conosco de uma forma poderosa e sobrenatural. Para isso, Senhor, eu te peço, leva nossas mentes cativas agora, Senhor, ao teu trono de glória. Que nenhuma pessoa que aqui esteja agora seja atrapalhado, segundo a tua palavra, Senhor. Que os nossos corações sejam rasgados com esta tua palavra de verdade, de vida, de salvação, Senhor, de alegria, que vem, Senhor, encher os corações dos homens de uma forma sobrenatural. Para isso, Senhor Deus, a necessidade que tu ocupes o teu lugar, que aqui é de direito, aqui neste altar, Senhor. Toma teu lugar. Isso importa, Senhor, que eu diminua para que tu cresça, Senhor, que eu desapareça para que a tua palavra, Senhor Deus, seja pregada pelo teu Espírito Santo. Senhor, que nenhuma palavra que venha sair agora da minha boca seja minha, do meu intelecto, mas toda, Senhor, do teu Espírito Santo, porque a tua palavra diz que não devemos nos preocupar do que haveremos de falar naquela hora, porque o Espírito da verdade falará por si. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, este lugar, faz o teu sobrenatural se realizar em nossas vidas. Fala de uma forma fácil, Senhor, direta, seja sucinto, seja fácil no teu falar, que haja compreensão de cada um que aqui está ouvindo esta palavra. É o que eu te oro, Senhor Deus, já te agradecendo em nome de Jesus, e é no nome de Jesus, Senhor, que nós repreendemos agora todo espírito roubador da palavra. Todo espírito de desvirtualização, de distorção, Senhor, do teu evangelho, que seja agora neutralizado neste local, levado e amarrado para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, e um aplauso ao Senhor.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Quando o tema desta pregação diz para mim, diz para você, que Deus vai prover para nós, para que a glória dEle seja manifesta, é porque Deus faz assim. Esse mês é o mês de aniversário aqui da nossa congregação, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Tudo que foi feito aqui foi feito por Ele e para Ele. Tudo para a honra e a glória dEle. Somos, sim, peças dentro deste tabuleiro do Senhor Jesus, peças importantíssimas. Afinal de contas, nós somos e fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Os anjos queriam pregar o Evangelho, Ele não permitiu, Ele incumbiu os homens de fazerem isso. Então, para mim e para você, é um privilégio estarmos aqui, mas não podemos esquecer que tudo é para a honra e a glória dEle. E aqui estão duas pessoas, um pai e um filho. O filho indaga ao pai. Isaac pergunta para o seu pai, Abraão, e diz assim: ô papai, me diga uma coisa. Eu estou vendo aqui que nós estamos levando aqui a lenha e nós estamos levando o fogo. Mas papai, para o sacrifício, falta uma peça importantíssima, que é o cordeiro, para ser sacrificado, para servir como holocausto. Cadê ele, papai? E o pai, conhecidíssimo por todos nós como o pai da fé, não por outro fato, mas pelo fato de ele acreditar em tudo que ele não via, mas que ele cria. Porque a fé é exatamente a certeza do que você não vê, mas que você espera. E ele diz para o seu filho, crendo no seu coração, acredito eu que um pouco dolorido, porque ele estava levando o filho, mas ele tinha fé que move montanhas, e ele disse para o seu filho: Deus proverá para si. Eu quero parar neste momento, quando diz que Deus proverá para si. Por isso que Deus, Ele vai prover para você, mas para a glória dEle. Ou seja, Ele vai determinar o que eu e você vamos fazer, mas para que a glória dEle seja manifesta. Então Deus é quem provém tudo em nossas vidas. Ainda há pouco o pastor Raimundo estava aqui pregando sobre dízimos e ofertas. Ou seja, nós não provemos nada para nós. Deus é quem provém tudo. E o interessante é que quando Ele pede o dízimo, que a gente devolva, foi Ele quem proveu. Então aqui, Deus estava ali, naquele momento, se fazendo presente através da voz de Abraão. Abraão estava ensinando ao filho dele, Isaac, o que era ter fé. E eles foram e continuaram, diz a palavra de Deus, e assim caminharam ambos juntos. Então eles não pararam, foram até o local, sabendo Abraão que Deus ia fazer o sobrenatural. Porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. E para que a gente possa contextualizar esta pregação, eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Samuel, 2 Samuel, e você chega em 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler do versículo 8 ao versículo 16. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, diz assim para mim e para você: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarapta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarapta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui
apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Na panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo mistério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Amém? Eu li só mais esse versículo, porque depois a gente vai ter uma parte extra sobre ele. Queridos, nós estamos vendo aqui o profeta Elias. Ele foi chamado por Deus para profetizar sobre aquela terra. E ele teve uma batalha contra os profetas de Baal e os venceu. Estava ali os profetas de Baal tendo que orar para que o fogo caísse e queimasse uma determinada oferta, e nada aconteceu. Mas Elias, este homem, segundo Deus, orou e o fogo caiu. Após isso, Elias foi designado por Deus para um local onde ele foi alimentado por corvos, e ali corriam águas. Mas, em determinado momento, Deus tirou Elias daquele local e enviou Elias exatamente para este local que aqui nós chegamos. Junto com aquela viúva, Deus já sabia daquilo, sim ou não? Sim, porque Deus conhece tudo. E o interessante é que a gente pega e vê como Deus ele age de uma forma sobrenatural. Elias, este mesmo homem, tinha se escondido com receio da rainha. Mas, neste momento aqui, ele é enviado por Deus para aquele local. Ele vai para aquela mulher na figura como que Deus ali presente, porque ele era um profeta, e o profeta era aquele que era encarregado de trazer a palavra de Deus para os homens. E Elias chegou naquele local, segundo uma ordem de Deus. Primeira coisa que eu quero nesta noite aqui trazer para que a gente medite, é que Deus está no controle de tudo, sempre. Sempre. Quando você estiver sentindo algum receio, alguma dúvida sobre alguma coisa, saiba que isso é a maior verdade que você pode ouvir, que Deus está no controle de tudo. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 9, que levanta-te, Deus falando para Elias, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Aí presta atenção como Deus sabe de tudo. Ele diz: eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Bom, quando a gente escuta isso aqui, a gente entende que aquela mulher já sabia que iria chegar um convidado muito especial e que ela iria sustentá-lo. Amém? Então esta mulher naturalmente já devia estar preparada com aquilo, com aquele banquete para sustentar aquela pessoa. Não é isso que a gente imagina por essa afirmação? Mais à frente a gente vai ver que não foi isso. Mas o que é que eu quero mostrar para você? É que Deus ele está no controle de tudo. Então se Ele te disser, vai lá no meio daquele inferninho aqui na terra, para pregar o meu evangelho, vai.
Se ele disser, vai para dentro de um presídio e prega meu evangelho, vá, porque ele estará lá. Se ele disser, vá para dentro de um hospital, orar por aquelas pessoas que estão na UTI, que eu irei levantar 3, 4, ou que seja um, vá. Mesmo que a pessoa não se levante fisicamente, mas ela vai se levantar espiritualmente, e ali chegará a salvação, porque esse é o objetivo de Deus, é que nenhuma alma se perca, que ninguém se perca, porque Ele quer que a glória dEle seja manifesta. Vai me usar, vai te usar, Ele vai usar quem Ele quiser, mas a glória dEle será manifesta, sempre, em todo lugar. E quando Ele diz aqui na afirmação, que vai até Sarepta, é porque Ele está no controle de tudo, Ele está controlando. Veja o que diz no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Queridos, as palavras de Deus, elas se cumprirão uma a uma, na minha e na tua vida. Quem foi que falou aqui? Não foi Deus? O próprio Deus que diz, levanta-te e vai para Sarepta. Então, ele não titubeou, Elias se levantou e foi. E ele sabia que quando chegasse lá, iria, até porque afinal de contas, ele estava sendo servido por corvos, que traziam alimento para ele. E aí a gente chega para a segunda informação, que é preciosíssima para mim e para a tua vida. Deus te pede o natural. Deus vai te pedir as coisas naturais, mas Ele vai te desafiar no sobrenatural. Ele não vai pedir a você as coisas sobrenaturais, Ele vai pedir que você exerça o natural, crendo que vai acontecer o sobrenatural. O que diz aqui no versículo 10, na parte B, quando Elias chega até aquela mulher, Elias chega para ela e diz assim, traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água. E depois ele diz assim, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Então Deus, ele está fazendo o quê? Pedindo para que Elias, falasse no natural, ele acreditando que iria acontecer o sobrenatural. O que diz a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 1, versículos 6 a 8. Jeremias, um outro profeta, chamado por Deus aos 12 anos de idade, que disse para Deus, quando Deus o chamou, Senhor, eu sou uma criança, mas Deus disse para ele, eu vou contigo para a minha glória ser revelada, através da tua vida, amém? E diz assim a palavra do Senhor, então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou o menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Queridos, Deus, ele vai com você. Se Ele te chamou para aqui, para estar aqui, para ouvir esta palavra, se Deus te chamou para você ser um mensageiro do Evangelho do Senhor Jesus, não temas. Você vai fazer o natural é você ir, crendo que Ele vai realizar o sobrenatural. Deus, ele vai sempre estar nos desafiando, pedindo que a gente faça o natural, para que a gente creia que o sobrenatural irá se realizar. Terceira coisa, para que a gente possa ter da parte de Deus como informação, é que Deus te chamou para o sobrenatural. Não duvides. Quando Ele pede para você fazer o sobrenatural, ou para você fazer o natural, crendo que vai acontecer o sobrenatural, ou seja, você faz uma coisa natural aqui, para que o sobrenatural se realize. Quando Ele faz isso, é porque Ele quer que você e eu creiamos que Ele nos chamou para viver não o natural,
mas para que a gente viva o sobrenatural. É para nós não duvidarmos. Quando Jesus Cristo diz, eis que é chegado o reino dos céus, é porque Ele já nos colocou a porta aberta para que a gente passe a viver o reino de Deus aqui na terra. É isso que Deus quer. E o reino de Deus, ele é sobrenatural. Vai além do que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. Deus, ele quer que eu e você, a gente caminhe como homens e mulheres espirituais. E aí eu quero trazer, antes de ler o versículo que vamos ler a seguir, a nossa situação hoje. Como nós estamos vivendo. Esta semana eu estive conversando com meu pai, estávamos conversando sobre a questão da situação do nosso país, e eu disse para ele, papai, não adianta que aqui no Brasil a ditadura já está instituída. Já está instituída. Para que não venha mais a progredir, terá que haver um derramamento de sangue. Os homens terão que se revelar de forma incisiva para lutar. Mas eu duvido muito que isto venha acontecer aqui, porque o nosso povo é um povo pacífico. Eu conversando isso com ele. Então, o que vai acontecer é como está escrito na palavra. Nós iremos começar a sofrer perseguições terríveis. E Deus vem falando conosco já faz bastante tempo. Aqui na nossa congregação, as nossas pregações aqui têm sido muito voltadas para isso. Uma das perguntas que eu sempre faço é, você já morreu? Se não morreu, morra. Morra antes de que a morte física chegue. Porque aí você já vai estar com a vida espiritual em plenitude. Eu e você temos que entender que Deus, Ele não chamou a gente para viver o natural. Jesus Cristo, quando foi por aqueles homens, indagado acerca daquelas coisas que ele estava fazendo, Ele disse, vocês estão se maravilhando com isso? Tudo que eu estou fazendo é muito menos do que o que vocês poderão fazer. Mas este poderão fazer vai depender de mim e de você. Observe que um professor, ele nunca é maior do que o seu aluno. Se o aluno for dedicado, este aluno será melhor do que o professor, porque o professor já vai entregar para ele aquele caminho aberto. É uma coisa muito interessante a gente observar, ou seja, quando Jesus estava pregando para aqueles homens não tinham noção das coisas que iriam acontecer, mas Jesus já estava abrindo aquele caminho, já estava mostrando. Ou seja, o bom professor é aquele que faz os seus alunos serem melhores do que ele. Por isso que a sequência tem que ser o que nós ensinamos aqui como pastores. Para vocês que estão aí recebendo, vocês têm que nos trazer de volta muito mais do que a percepção que nós estamos tendo aqui. Isso não implica em você desrespeitar as autoridades, desrespeitar os anciãos. Pelo contrário, você tem que respeitar. Isso é uma ordem. Mas o que é que eu quero falar com isso? Que nós devemos compreender que aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Isso é sobrenatural. Isso não é natural. O natural é que eu ganhe dinheiro e eu mande em todo mundo. Mas no reino de Deus, quanto mais eu tenho, mais eu dou. Menos eu sou. Menos eu sou e mais os outros são. É isso que Deus quer, é que eu e você, a gente viva no sobrenatural. Não duvide disso, meu querido. Olha aqui, versículo 12. Quando aquela mulher ouve aquela petição de Samuel, ela pega e diz para ele no versículo 12, vive o Senhor teu Deus, que nem um bocado, nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Então ela estava olhando ali o natural, mas aí ela diz que vai fazer. Ela diz que vai fazer. Ela diz que só tem aquilo ali para que ela e o filho coma e morra. Mas o interessante é que Elias, ou seja,
a boca de Deus falando diz: não temas, não duvides, não duvides. Deus te chamou para viver o sobrenatural. O natural é nós olharmos e vermos todas as circunstâncias adversas e dizermos: perdemos. Mas o sobrenatural é nós olharmos todas as situações adversas e dizermos: vamos vencer. Queridos, eu quero dizer para vocês acerca de um gigante, Golias, que estava ali afrontando todo o exército de Israel, falando poucas e boas, desafiando aquele povo. E nenhum daqueles ali tinha uma fé, não tinha vivido ainda o sobrenatural na sua mente. Mas aí o que acontece? Aparece um outro gigante deste tamanho, Davizinho. Por que gigante? Porque no reino espiritual é assim, o menor ele é maior. E aquele pequenino homem, aos olhos de todos que ali estavam, jamais em tempo algum seria capaz de derrotar aquele gigante. Mas o problema é que ele não foi confrontar aquele gigante na força dele. Ele foi crendo que Deus ia prover para ele, Davi, mas para que a glória dele fosse manifesta. E ele pega a sua funda e pega 5 pedrinhas, quando na verdade bastava uma. Mas ele pega 5, ele é homem, como eu, como você. Vai que a primeira não dá certo. Mas ele foi contra aquele gigante, dizendo as seguintes palavras: tu vens contra mim, com teus escudos, com tuas espadas, com tua armadura gigante, mas eu vou contra ti, em nome dos Deus dos exércitos. E pega aquela pedrinha e roda e tchum! E com uma única pedra, ele derruba o gigante. Isso é viver o sobrenatural, é não duvidar do poder que Deus tem na tua vida. O que Deus tem preparado para fazer para você, você não sabe, nem eu, só Ele sabe. É igual a um filme que você já assistiu, e aí você vai assistir de novo. Quando você vai assistir de novo, você já sabe o final. Então você já enxerga do começo ao fim. Assim é Deus. Por maior que seja uma batalha dentro daquele filme, você diz: não, fica tranquilo, que no final vai dar certo. Trazendo para aqueles que gostam de futebol, dia desse aí atrás, o Paris Saint-Germain meteu uma goleada no Barcelona, que o Barcelona tinha que chegar lá e ganhar. A diferença era de 6 gols, se não me falha a memória. Mas nós estamos falando de 6 gols em 2 times que são equivalentes. E eles foram lá e venceram, porque eles acreditaram no sobrenatural. Se você não acreditar no sobrenatural, que é o que Deus quer, você não vai vencer. Por isso que ele começa dizendo: não temas. Já falei aqui, são 366 vezes que está escrito esta expressão: não temas. Mas pastor, o ano só tem 365, mas os anos bissextos tem 366. Deus te dá de quebra 3 não temas, para que você vença nos 3 anos que são os anos de 365. Então não temas. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3 e 4. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele não duvidou, ele creu, ele foi chamado para viver o sobrenatural. E quando você é chamado para viver o sobrenatural e não duvida, o sobrenatural se realiza. O que Deus está querendo nestes dias é que nós vivamos mais e mais este sobrenatural.
Nós temos que olhar para as vidas que estão aí fora, que muitas delas estão nos ofendendo, estão nos machucando, estão nos atacando. Nós temos que olhar com os olhos que Jesus olhou para o mundo, os olhos de compaixão, os olhos de quem quer ver que todos sejam salvos. Os piores dos piores, Deus quer também, porque Ele sabe que eles estão em um caminho errado. Não por uma opção, mas muitas das vezes por uma indisposição de um ensinamento. Hoje nós temos visto isto dentro das igrejas. Muitas pessoas têm pregado um evangelho divergente do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é de salvação. É um evangelho que diz para mim e para você: vai e não peques mais. Não é um evangelho de riqueza. Não é um evangelho de você ficar milionário. Não é evangelho de você ficar imune às doenças que acontecem no mundo. Não. Quando a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todo o castigo que nos traz a paz, e que sob as suas pisaduras nós fomos sarados, isso aí é espiritual. Você tem que compreender. Ou seja, todo o castigo que nos leva à morte, toda a doença que nos leva à morte, já foi paga por Jesus, para que você tenha direito à vida eterna. Muitas vezes nós estamos sim com algumas enfermidades em nossos corpos, mas eu já te pergunto, será que essa enfermidade que Deus te deu, permitiu que esteja com você, você ainda não entendeu que é para que a glória dele seja manifesta? Quando a gente diz assim, Deus proverá para ti, aí todo mundo diz, saúde, casa, carro, alegria. Vem cá, recebemos de Deus o bem com prazer, e o mal não receberemos? Deus me deu, Deus tomou, assim disse Jó. Queridos, existem enfermidades que são para ficarem conosco, existem outras que não, mas em ambos os casos, todas elas são para que a glória de Deus seja mostrada, através da tua reação. Como você vai agir? Você vai agir com cabeça baixa, como um murmurador, como um sofredor? O dinheiro que Deus te tirou, você vai blasfemar? Você vai desconjurar a Deus? Vou trazer, ele não me permitiu, mas eu vou trazer o exemplo do pastor Raimundo. Perdeu tudo que tinha. E olha que era um bocadinho, eu já sei. Glória a Deus. Mas em nenhum momento ele baixou a cabeça, ou esmureceu, ou falou mal contra Deus. E Deus foi transformando a vida dele, para que a glória do Senhor fosse manifesta através da vida dele. É assim que Deus faz comigo e com você. Mas eu e você, nós precisamos desejar viver o sobrenatural. Não podemos duvidar. Peça a Deus o entendimento, que Ele dá com satisfação, com alegria. E Ele dá muito mais. Salomão pediu a Deus, nem riqueza e nem poder. Pediu que Deus desse a ele a inteligência, a sabedoria para conduzir aquele povo. Se você se colocar na posição de povo, o teu corpo, você tem que pedir a Deus a sabedoria para guiar o teu corpo, para guiar os teus pensamentos, a tua conduta. E isso não é natural, meu querido, isso é sobrenatural. Você dá uma topada em uma pedra, o natural é você gritar e dizer, ai que porcaria, que isso, aquilo, outro. O sobrenatural é você dizer, glória a Deus. Ai meu dedão, glória a Deus, porque eu dei este tropeço aqui, que é para eu aprender a não andar arrastando o meu pé. Você tem que entender que as coisas que acontecem adversas nas nossas vidas não são para nos acabar. Aqui esta mulher está dizendo, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, ou seja,
ela estava ali dizendo para aquele homem o natural, que não tinha o que comer. Mas o problema é que ela não duvidou. A gente vai ver agora na sequência que ela não duvidou, ela acreditou. E aí a gente chega para a quarta observação que Deus quer. Segura essa informação aí no teu coração, querido. Deus tem que ser em primeiro lugar sempre. Vocês estão lembrando que ainda há pouco eu dei um chutão numa pedra? Qual foi a primeira coisa que eu disse? Glória a Deus. Em primeiro lugar, Deus tem que ser posto em tudo na tua vida. Tudo tu tem que colocar em primeiro lugar Deus. Amém? O que diz a palavra do Senhor no versículo 13? E diz assim, e Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele. Presta bem atenção, Elias estava ali como Deus, porque ele era o profeta de Deus, não que ele estivesse como que se ele fosse Deus, mas ele estava ali representando a Deus, ele estava representando a Deus, porque Deus foi quem tinha o mandado. Ou vocês esqueceram quando Deus disse lá no versículo 9, levanta-te e vai para Sarepta, perdoe. Então foi Deus quem mandou, então Deus estava ali, e aí o que é que ele diz? Primeiro, porém, faze dele, primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Querido, em primeiro lugar, tem que ser Deus, sempre. Tudo que você for fazer, tem que ser em primeiro lugar para a honra, a glória do Senhor Jesus. Não importa aonde você chegou, você lá só chegou porque Deus te levou. Por isso que tudo que você for fazer, meu querido, sempre e em todo tempo, esteja louvando e glorificando ao Senhor. Quando você abrir os teus olhos, você diga, obrigado, Senhor, por mais um dia que eu hei de viver nessa terra. Quando você bater com o carro, você diga, glória a Deus, Senhor, porque houve esta colisão, mas eu continuo contigo. Senhor, eu estou indo para o hospital, pastor, e o que é que eu tenho que dizer? Glória a Deus, Senhor, porque o Senhor está me permitindo ir para um hospital. Mas pastor, eu morri, estou ali na iminência de morrer, o que é que você tem que dizer? Senhor, glória a Deus, porque os céus estão abertos, o Senhor está me esperando e eu estou indo para aí. Tome posse, meu querido, que é Deus em primeiro lugar. Não existe coisa ruim na vida de um crente, não existe coisa ruim na vida de um crente, existe coisa ruim na vida de um que não crê que Deus tudo pode, que Deus é o Senhor dos senhores, que Deus vai operar maravilhas na minha e na tua vida. A Bíblia está aqui repleta de exemplo, de homens, e eu gosto sempre de falar de Estevão, sendo apedrejado, pedra caindo na cabeça dele com pancada doendo, presta atenção, não era ele quem estava topando na pedra, não era a pedra que estava vindo à cabeça dele, ele foi morto por apedrejamento, mas este homem estava em uma paz, estava glorificando a Deus, de tamanha forma, que ele abriu a boca para dizer, Senhor meu Deus, não lhes imputes este pecado. Isso aí, queridos, é você dar glória a Deus, em primeiro lugar. Quando você faz essas coisas, Deus se agrada. O primeiro homicídio que houve na terra, segundo os relatos da Bíblia, foi que Caim matou Abel, e ele não matou Abel por uma traição que Abel tenha feito, não matou Abel por uma ofensa não, matou Abel por ciúmes. Ciúmes por quê? Porque Deus se agradou da oferta de Abel. Porque Abel não fez como muitos fazem, deixam em segundo plano o Senhor, não buscam ao Senhor em primeiro lugar, não dão ao Senhor a primeira glória, mas pegam para si e depois vão. Aqui o profeta estava dizendo,
primeiro preparas para mim e depois vai preparar para ti. Então você e eu temos que entender, Deus tem que ser sempre em primeiro lugar. Vamos ouvir o que Jesus Cristo disse, livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37, diz assim a palavras. E Jesus lhe disse, presta atenção, amarás a Deus, o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Como? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus, Ele é fiel. Deixa eu ver se eu me lembro aqui que eu vi. Marcos 10:17. 10:17. Não estou me lembrando aqui não. Depois eu vou pegar e vou trazer essa observação aqui para a gente. Queridos, é o seguinte. Deus tem que ser amado, tem que ser adorado, tem que ser honrado antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Pastor, e a minha mulher? Em segundo plano. E o meu esposo? Em segundo. E o meu filho? Em segundo. E a minha mãe? Em segundo. E o meu pai? Em segundo. Em primeiro lugar é Deus. É Deus. Tudo que você for fazer primeiro, você tem que fazer para Deus. Tudo você tem que fazer para Deus. Se você for para um aniversário de uma pessoa ímpia, você vai lá para que a glória do Senhor seja manifesta. Você está indo para Deus se manifestar. Como você vai se comportar naquele ambiente? Como será a tua fala naquele ambiente? Você tem que ter uma atitude diferente dos outros. Você tem que ser alguém que as pessoas olhem e digam, tem algo de diferente. Você tem que ter uma conversa diferente. Você tem que aproveitar aquela oportunidade e sempre, dentro do possível, é óbvio, falar do que Deus tem feito na tua vida. Porque é para isso que nós aqui estamos, para ir por todo mundo pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Pregue, meu querido, crendo que Deus é quem vai fazer. Não duvides, simplesmente creia. O que foi que Jesus Cristo disse? Não te disse eu que se tu creres, verás a glória de Deus? Creia, meu querido. Vocês se lembram que eu disse aqui, Deus te pede o natural, mas Ele vai te desafiar no sobrenatural. Quando Ele disse essa fala que eu acabei de dizer, que se tu creres, verás a glória de Deus, Ele disse, tirem a pedra. E eles foram lá no natural e tiraram a pedra. E quem estava lá dentro? Um defunto de 4 dias, conhecidíssimo como Lázaro. Já cheirava mal. Eram 4 dias, meu querido. Mas quando assim o fez, Jesus, em primeiro lugar, fez o quê? Glorificou a Deus. Ele diz, Pai, glória te dou por me ouvires. Mas eu sei que sempre me ouves, mas assim o fiz, para que todos creiam que foste tu que me enviaste. Queridos, a glória em primeiro lugar tem que ser dada a Ele. Ponha Deus sempre em primeiro lugar. Você tem que amar de todo o teu coração. De todo o teu coração. De todo o teu entendimento. De tudo você tem que amar a Deus. Em primeiro lugar, ponha Ele em primeiro lugar. Aqui, esta mulher foi e fez exatamente isso. Ela não duvidou. Ela não duvidou. E aí o que aconteceu? A quinta e última informação desta noite: Deus mesmo é quem provém as tuas bênçãos. Queridos, não pensem que será você ou serei eu que iremos prover as nossas bênçãos. É Deus quem vai prover. É Deus.
É Deus, sempre é Ele quem vai prover. E vamos aqui à palavra, preste atenção, o que foi falado para aquela mulher. O profeta continuou dizendo no versículo 14, porém, assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Versículo 16 diz, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Então Deus proveu, Deus não deixou faltar, como aquela mulher cumpriu com o projeto de Deus, com o propósito de Deus, com a ordem de Deus, dada através do profeta Elias, ela recebeu essas bênçãos. Queridos, Deus sempre vai prover as tuas provisões. É Ele quem vai. Todas as bênçãos que você receber serão dadas por Deus. Vocês lembram do versículo de texto base? O que Abraão disse? Deus proverá para si. Deus proverá para si. Aí eu quero trazer para você um versículo cujo todos se baseiam para a pregação de dízimo e oferta, que está lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. Presta atenção, se não é Deus quem provém para mim e para você, diz a palavra do Senhor, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois, presta bem atenção, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Ele está mandando você depois fazer prova dele. Depois que você fizer, aí ele diz, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós uma bênção que dela vos venha a maior abastança. Ou seja, aquela botija, qual é o outro bichinho? Botija e a panela. Não faltou mais nada. Se você for analisar o que aquela mulher continuou comendo ali, preparando, naquela botija e naquela panela não iria caber. É uma bênção que vem de uma forma sobrenatural. E a bênção que nós estamos falando aqui, ela é traduzida em uma palavra de 4 letras. V-I-D-A, vida. Vida. É vida em abundância. Foi isso que Jesus Cristo disse. Ele diz o seguinte, o diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Essa é a promessa de Deus, queridos. Se você ganhar dinheiro, amém, glória a Deus. Se você ganhar muitas casas, amém, glória a Deus. Mas o que você tem que objetivar, que é o que Deus vai te dar, que está prometido a mim e a você, é vida e vida em abundância. Você e eu precisamos glorificar ao Senhor em todo tempo, em todo lugar, sempre Deus em primeiro lugar, porque Deus ele tem para mim e para você o sobrenatural a se realizar. É vida e vida em abundância. Aqui não faltou para esta mulher o alimento, porque o alimento é o que proporciona a vida dela aqui na terra. Quando eu pedi e fui até o versículo 17, põe ele aí, pastor. No versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: depois disto, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Mas foi quando? Depois. Ou seja, cumpriu-se a palavra do Senhor. É o que vai cumprir na tua vida. Ou você acha que sim ou não, é a palavra do Senhor.
do pó tu vieste e ao pó tornarás. Isso vai se cumprir. Só tem um detalhe, nós temos a segunda parte, que é a parte que a mim e a você tem que interessar. É que nós não conheceremos a segunda morte, porque nós iremos continuar vivos. É isso que a gente tem que prestar atenção. Aqui viveu até enquanto estava a palavra do Senhor sendo realizada. E assim será na minha e na tua vida. Desde que a gente cumpra com essas informações que Deus está nos dando. Primeira, Deus está no controle de tudo, sempre. Segunda, Deus te pede o natural e te desafia no sobrenatural. Terceira, Deus te chamou para o sobrenatural. Não duvides, nunca duvide em tempo nenhum. Quarta, Deus tem que ser em primeiro lugar na tua vida, sempre, em todas as tuas coisas, em tudo, Deus tem que ser sempre em primeiro lugar posto. E a quinta, Deus mesmo é quem provém as tuas bênçãos. Ou seja, a gente volta para o tema da nossa pregação. Deus proverá a ti, para a glória dele ser manifesta. Deus, ele sempre vai cumprir com cada um dos projetos que ele colocou para a minha vida, para a tua vida. O caminho que você tem que caminhar, queridos, não é o mesmo que eu tenho que caminhar. A cada um de nós foi posto um caminho, uma forma de caminhar. O que nós precisamos é caminhar segundo o caminho, que é Jesus. Ou será que Deus iria repetir para mim o teu caminho? Se Deus não repete nada, nem um pôr do sol, nem um nascer do sol, você olha para o espelho agora, vira para cá, e quando você olha já é outra pessoa que está ali, já não é mais o mesmo. Várias e várias células já morreram e outras nasceram. Nada na nossa vida é igual ao que foi ou ao que será. Tudo sempre será diferente. Mas nós temos que viver sempre o diferente melhor. Temos que melhorar cada vez mais nas nossas vidas, na nossa condução desta arcada que aqui está. Por isso que a gente tem que sempre buscar a Deus, crescer em sabedoria. Como homens naturais, nós ganhamos a maturidade do mundo. E como homens espirituais, ganhamos a maturidade de Deus. Não é mais aceitável que nós estejamos vivendo como antigamente, meninos na fé, que não criam, que não tinham comunhão com o Senhor, que não tinham ainda experiência com o Senhor. Hoje nós já temos experiência com Deus. Hoje nós já vemos o sobrenatural de Deus. Quantas vezes nas nossas vidas? Hoje nós já temos um bom alimento, que ao longo dos anos nós fomos recebendo e comendo do rolo da lei, que é a palavra. Pelo menos um versículo você sabe de cor e salteado, no mínimo um. E eu sempre digo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Queridos, nada é nada, nem a vida vai nos faltar. É isso que a gente tem que tomar posse, e tem que viver como Jesus disse, lá no livro de Mateus capítulo 6, versículo 34, ele diz assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Eu não sei qual é o mal que te acometeu nesse dia, eu sei do bem que está contigo desde ontem, desde anteontem, desde anteontem, e que vai continuar amanhã, depois de amanhã, e depois, até o dia em que você estará ao lado deste bem, que é Jesus. Você tem que viver, meu irmão, de uma forma diferente. Você tem que viver crendo no que Deus te prometeu, no que Deus já fez para você. Queridos, você nasceu. Você foi aquele espermatozoide que venceu os vencedores. Por isso que você é mais do que vencedor.
Então, meu querido, viva de uma forma diferente a partir de hoje. Não viva mais segundo as circunstâncias naturais. Pastor, vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo já tinha vindo para o lado de cá. Eu quero dizer que do lado de cá é muito mais difícil do que do lado de lá. Porque o lado de lá, ele vive em cima da compaixão. Ele vive em cima do ai, aí os outros vão lá do lado. Aqui não. Aqui sabe o que é que Deus faz? Presta atenção no que foi que Jesus Cristo disse quando estava lá na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Ele sentiu ali naquele momento a ausência do Pai. Mas eu te pergunto, Deus estava ou não ao lado dele? Estava, porque estava se cumprindo o quê? O propósito. Tanto é que após isso, ele olha para os céus e diz: está tudo consumado. E o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e aqueles que estavam mortos foram ressuscitados, e a partir de Jesus, após Jesus, todos andam naquele caminho, que está esperando por mim e por você, a qualquer momento, assim que seja da vontade do Senhor. Então, meu querido, não ande inquieto mais por nada. Porque o Brasil vai ficar agora e esqueça, deixa que Deus está contigo. Nós vamos apanhar aqui, vamos ficar presos numa cela. Amém, vamos fazer igual a Paulo e Silas, vamos louvar o Senhor. E no meio da noite o que é que vai acontecer? Um terremoto, e vai abalar as estruturas da cadeia, de uma forma que todas as correntes serão quebradas, todas as portas serão abertas, e a gente vai ver o Pai junto conosco. Queridos, nada pode nos separar deste amor, nada. Só depende de mim e de você de vivermos. Onde você está aí nesse momento, louve a Deus, glorifique a Deus. Não interessa quem está do teu lado, dá um glória a Deus, diga obrigado Senhor, eu te amo. Vai treinando para quando chegar na glória. Não interessa, não podemos viver as mazelas deste mundo. Jesus Cristo, ele disse para mim e disse para você: tenho-vos dito isto, ou seja, ele já antecipou o fato. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. E em Jesus você tenha paz, meu querido. E ele vai e diz: no mundo, não se preocupa não que vai ter alguma aflição, mas tenha bom ânimo, não temas para cada dia, não temas para cada dia da tua vida. Não temas, é o que ele diz, tenha bom ânimo. E aí ele vai e finaliza dizendo: porque eu venci o mundo. Se você está em Jesus, meu querido, não vão ser tempestades que vão te abalar. Elas podem até balançar o barco onde você está, mas quem está neste barco, descansando a propósito, é Jesus. Quando você o chamar, ele vai dizer: aquieta-te vento, aquieta-te mar, e tudo vai parar. Porque você vai viver no sobrenatural. Queridos, o que diz a palavra do Senhor para mim e para você? Livro de Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que você tanto procura vos serão acrescentadas. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, vivendo, ou seja, se você busca viver o reino de Deus, queridos, nada aqui vai te abalar, nada, e ninguém. Pode ser o que for, não te preocupes. Eu caí, pastor, fica tranquilo que tem alguém que está com a mão estendida para te levantar. Semana foi interessante porque algumas pessoas estavam debatendo que não está escrito na palavra de Deus que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não está escrito dessa forma. Mas no livro de Salmos 147, versículo 14, se não falha a minha memória, deixa eu voltar aqui, livro de Salmos 147, versículo 14,
Não é Salmo 147 não, agora me passou. Depois eu procuro, não interessa não. Mas lá está dizendo o seguinte, que Ele levanta todos aqueles que estão caídos. Deus, Ele levanta todos os que estão caídos. O que Deus quer para mim e para você é que a gente tenha certeza que a nossa natureza carnal, ela é pecaminosa. Podemos sim cair, iremos com certeza, porque somos falhos. Mas o que importa é o nosso coração não cair. Não tira o teu coração do Senhor. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Aqui não tem nenhum perfeito. Aqui não tem nenhum santo. Por isso estamos aqui. Porque precisamos dele. Do santo. Daquele que é justo. Daquele que nos purifica. Aquele que derramou o sangue para nos salvar. É o sangue de Jesus que nos livra de todo o pecado. Que nos livra de toda maldição. De toda arma forjada do inimigo contra a minha e contra a tua vida, é o sangue de Jesus que nos purifica. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, diz: quem tem ouvidos? Quem tem ouvido aí, levanta a mão. Diz a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém? Queridos, Deus é Deus. Ele nos junta, Ele nos põe como uma grande família, para que nós venhamos a crescermos e andarmos juntos em comunhão. Então que nesta noite você saia daqui crendo que Deus, Ele está no controle de tudo sempre. Nada como nós temos um bom operador ali no nosso computador, nosso querido amado pastor. Eu apenas errei que eu disse 174, mas é 145, versículo 14. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Essa tradução, tem outras traduções, eu trouxe uma pregação que tinham 7 formas de traduzir. Tem uma lá que, se não falha a memória, é na Nova Versão Internacional, que aí tem assim: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não importa se você cair, importa que Deus está lá para te levantar, desde que você levante a mão para Ele. Amém? Glória a Deus.